Olá, amigo do grupo de estudos espíritas, brilhe vossa luz. Hoje iremos para o nosso encontro número 2. Hoje falaremos então da preparação do ambiente espiritual e material para a vinda do Espiritismo. No encontro anterior nós conversamos na preparação do ambiente espiritual e material na vinda do Cristo. Como o Espiritismo é uma continuidade do trabalho do Cristo, que é o Consolador prometido por ele, também houve uma preparação do ambiente político, econômico, espiritual, para que o Espiritismo pudesse florescer e chegar até nossos dias. Nós podemos dizer que todos os movimentos são causados pelas decisões dos homens. Isso é fato, mas nós sabemos que existe muita influência espiritual nessas mudanças. Influências perniciosas, maléficas, e também influências boas, que nos direcionam à verdadeira felicidade e à evolução e ao progresso. E os espíritos agem no mundo muito mais do que nós imaginamos. Então vamos às lições de hoje. Então, na minha opinião, a preparação para a chegada do Espiritismo, dentre outras coisas, tem 3 fatores importantes, que é a Revolução Francesa, que é o Mesmer e o magnetismo animal, e a psicologia espiritualista. Vamos explicar cada um desses conceitos. Vamos conversar um pouco sobre a Revolução Francesa. Obviamente que não é o intuito de nós falarmos aprofundadamente sobre a Revolução, porque existem muitos livros, muito conteúdo mesmo na internet para quem quiser se aprofundar. Nós vamos falar o que no tocante ao Espiritismo. Tá? Então ela ocorreu em 1789, foi uma revolução muito importante na história. Ela dividiu, segundo alguns historiadores, a história moderna da história contemporânea, de tão importante que ela foi. Tá? Algumas das causas que foram crise econômica devido às más colheitas, então o povo já estava empobrecido, devido ao que o rei gastaram muitos recursos em guerras. A França também ajudou na guerra da independência dos Estados Unidos. Então havia uma crise que foi muito agravada pelas colheitas ruins que teve naqueles últimos 10 anos. Também teve o Iluminismo, que é um movimento intelectual que criticava as práticas mercantilistas, o absolutismo e os direitos exclusivos da nobreza. Então aqui a gente nota que esses espíritos encarnaram muito sábios, inteligentes, cultos, e levaram essas ideias para fomentar essa revolução. Então, uma das causas também era a estrutura social da época. Nós tínhamos o rei Luís XVI, que ele era um rei absolutista, quer dizer, ele representava todos os 3 poderes. Depois nós tínhamos o primeiro estado, que era o clero, que era a igreja. O segundo estado, que era a nobreza, eram os nobres. E o terceiro estado, que era a burguesia, os camponeses, o povo em geral, que correspondia a 97% da população, portanto a maioria, e eram os únicos que pagavam impostos. O primeiro estado e o segundo estado, além de não pagarem impostos, eles viviam sugando o dinheiro, os recursos do Estado. Os ideais da Revolução Francesa eram liberdade, igualdade e fraternidade. Vejam bem que é necessário essa liberdade, a fraternidade e a igualdade para que o Espiritismo pudesse florescer. E as consequências da Revolução Francesa foi a separação dos poderes, que hoje, até nos países desenvolvidos, inclusive no Brasil, nós temos uma salutar separação dos poderes. O clero perdeu seus privilégios e o poder da igreja foi limitado.
que isso é muito importante para nós, que para o Espiritismo florescer era necessário que a Igreja tivesse um poder limitado. O poder absoluto da Igreja que tinha antes da Revolução não iria permitir o florescimento do Espiritismo, porque ele seria combatido com violência. Ele foi muito combatido no púlpito, nas ideias, mas não pôde ser varrido por forças maiores da Igreja, em função das mudanças que houveram na sociedade da época. Então, o poder limitado da Igreja permitiu o florescimento do Espiritismo. Outra coisa que surgiu mais ou menos 100 anos antes, no século anterior, foi o magnetismo animal, por Mesmer, Franz Anton Mesmer. Ele era um homem culto, inteligente e muito humano, e foi muito injustiçado na história. Ele descobriu uma força curativa e psíquica que ele chamou de magnetismo animal, que não tem nada a ver, pelo menos em princípio, com o magnetismo da física. E ele desenvolveu a técnica de passes para despertar essa força curativa nas pessoas e efetivamente curou muitas pessoas. E nesses seus estudos ele descobriu o sonambulismo provocado, a lucidez sonambúlica, a visão à distância, a presciência. São fenômenos que apareceram nos seus estudos e ele elaborou teorias muito próximas do que eram, mas não logrou êxito de conseguir explicar a verdade dos fatos. E esses fenômenos foram explicados pelos espíritos na futura doutrina espírita. E o magnetismo foi estudado por Kardec por 35 anos antes de se dedicar ao espiritismo. Então, os fenômenos do magnetismo serviram de base para o Kardec estudar os fenômenos espíritas. Também o terceiro fato foi a implantação, a partir de 1832, da psicologia espiritualista nas universidades. Foi ensinado o espiritualismo racional, né? E nas universidades ele foi ensinado, né? Então estruturada a psicologia experimental, sem um fim terapêutico, mas para compreender as leis naturais, né? Então as universidades, eles ensinavam o espiritualismo, né? Então formavam pessoas que já tinham conhecimento do espiritualismo, das grandes questões. Por exemplo, eles diziam que o homem é uma alma encarnada, né? Isso foi desenvolvido depois no espiritismo, tá? Então nós temos uma espécie de cronologia, né? Nós tínhamos antes da Revolução o fanatismo cego da Igreja, né? Depois da Revolução Francesa, foi implantado um materialismo como realidade única e feroz, né? Era muito combatido as ideias espiritualistas, mas depois se colocou, por causa das ideias de liberdade, a psicologia experimental nas universidades, né? Formando muitas pessoas com conhecimento espiritualista para o espiritismo. Por isso que na Revista Espírita de 1863, Allan Kardec disse que sobre o surgimento do espiritismo foi nessas circunstâncias extremamente favoráveis que chegou o espiritismo. Mais cedo ter-se chocado contra o materialismo todo-poderoso, em tempo mais recuado teria sido abafado pelo fanatismo cego. Então o que ele está dizendo? Que se fosse um pouquinho antes, o materialismo iria combatê-lo, né, com muita ferocidade. E mais anterior ainda, antes da Revolução Francesa, ele seria abafado pelo poder da Igreja Católica da época, né? Porque o Espiritismo teve que lutar contra duas grandes forças, que era o fanatismo da Igreja e o materialismo da época. Então, nós temos esses três conceitos de hoje, que a Revolução Francesa criou as possibilidades das mudanças sociais propícias ao surgimento do espiritismo. O magnetismo animal forneceu as bases de pesquisa do espiritismo.
e a psicologia experimental ensinada gerou pessoas aptas a compreender o Espiritismo. Então teve essas condições todas, como o Kardec falou, que o Espiritismo surgiu num momento ótimo, e esse momento ótimo foi atingido pelo trabalho da espiritualidade superior que preparou o ambiente. Então daí nós podemos entender que nós não somos órfãos do Pai. Deus sempre trabalha por nós através dos seus prepostos, que são os espíritos mais avançados, mais sábios, mais amorosos, que trabalham por nós, sempre respeitando o nosso livre-arbítrio, mas trabalham pelo nosso erguimento moral. Era isso aí que a gente tinha para hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem em paz.